Durante séculos, os olhos da humanidade se voltaram para os céus, não apenas para marcar o tempo, prever as estações ou navegar pelos mares, mas para buscar um reflexo de si mesma em meio ao vasto universo. Entre todos os planetas do Sistema Solar, poucos provocaram tanto fascínio quanto Vênus. Conhecido como a Irmã da Terra, Vênus sempre foi envolto em um manto de mistério. Seu brilho intenso no céu, visível pouco antes do amanhecer ou logo após o pôr do sol, conferiu-lhe nomes como Estrela d'Alva ou Estrela da Tarde. No entanto, o que realmente se esconde por trás de suas nuvens espessas sempre foi uma incógnita. E foi justamente nessas nuvens que, em 2020, cientistas encontraram algo inesperado: a presença de um gás chamado fosfina. Fosfina não é um gás comum. Na Terra, é encontrada em ambientes anaeróbicos, locais onde não há oxigênio. Bactérias especializadas, que vivem em pântanos, dejetos e em intestinos de animais, produzem fosfina como subproduto de sua atividade metabólica. É um gás altamente tóxico, inflamável e, em grandes concentrações, letal para a maioria das formas de vida terrestre. Mas sua presença fora da Terra era praticamente ignorada, até que apareceu nos espectros coletados da atmosfera superior de Vênus. O anúncio da descoberta causou uma onda de choque na comunidade científica. Não apenas porque Vênus, com suas temperaturas infernais de quase 500 graus Celsius na superfície, não parecia um bom candidato para abrigar vida, mas porque a fosfina não deveria estar ali. As tentativas de explicar sua origem por processos abióticos, ou seja, sem a presença de vida, falharam. Vulcanismo, reações químicas entre minerais e a atmosfera, relâmpagos. Nenhuma dessas fontes parecia capaz de produzir fosfina em quantidades detectáveis. E foi aí que a questão mais provocadora surgiu. E se a fosfina tivesse sido produzida por formas de vida microbiana vivendo nas camadas superiores da atmosfera venusiana? Essa hipótese, embora extraordinária, tinha uma lógica inquietante. Diferente da superfície, onde o calor e a pressão esmagantes tornam a existência quase impossível, as camadas entre 50 e 60 quilômetros de altitude apresentam temperaturas e pressões muito mais amenas. Nessas altitudes, as condições são surpreendentemente similares às da Terra. Temperaturas entre 20 e 60 graus Celsius e pressões comparáveis às que encontramos no topo de algumas montanhas terrestres. As nuvens de Vênus, porém, são compostas principalmente de ácido sulfúrico, o que representa um ambiente extremamente ácido e corrosivo. Mesmo assim, cientistas não descartaram completamente a possibilidade de que formas de vida adaptadas, talvez com membranas celulares altamente resistentes, pudessem sobreviver ali, flutuando nas camadas onde a fosfina foi detectada. A ideia, embora ousada, não violava nenhuma lei conhecida da biologia. Afinal, na própria Terra, extremófilos, organismos que vivem em condições antes consideradas inóspitas, existem em fontes hidrotermais, em ambientes ácidos, em lagos hipersalinos e até em reatores nucleares. Diante disso, uma nova era de interesse por Vênus começou. Por décadas, Marte havia dominado a atenção das agências espaciais como o principal candidato à vida extraterrestre. Com sua superfície rochosa, calotas polares e vestígios de água no passado, Marte parecia o mais promissor. Mas a fosfina mudou o jogo. Pela primeira vez, havia uma bioassinatura potencial detectada fora da Terra, e não em um planeta distante ou em uma isoluva nebulosa, mas aqui, logo ao lado. A descoberta reacendeu a velha pergunta: estamos realmente sozinhos no universo? E mais profundamente, estamos prontos para as implicações de descobrir que não estamos? Para entender o impacto da fosfina em Vênus, é preciso olhar para a história do planeta. Vênus e Terra se formaram praticamente ao mesmo tempo, a partir da mesma nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol. Os dois planetas têm tamanhos semelhantes, massas parecidas e, durante muito tempo, acreditava-se que compartilhassem condições climáticas semelhantes no início de suas histórias. Há cerca de 4 bilhões de anos, é possível que Vênus tivesse oceanos de água líquida, atmosfera mais leve e temperaturas suportáveis. Por milhões de anos, talvez, tenha sido um mundo habitável.
Mas algo mudou. Uma hipótese é que o Sol, em seus primeiros bilhões de anos, emitiu radiação intensa que gradualmente evaporou os oceanos venusianos. Com a evaporação da água, o vapor d'água, um gás de efeito estufa poderoso, se acumulou na atmosfera, aquecendo ainda mais o planeta. Esse processo teria desencadeado um efeito estufa descontrolado, onde o aumento de temperatura causava ainda mais evaporação, alimentando um ciclo sem retorno. Eventualmente, a água desapareceu completamente. A atmosfera tornou-se densa, composta quase inteiramente de dióxido de carbono, e a pressão atmosférica na superfície passou a ser mais de 90 vezes a da Terra. As temperaturas dispararam, tornando o planeta uma verdadeira fornalha. Nesse cenário, se a vida surgiu em Vênus em seus primórdios, ela teria sido forçada a encontrar refúgios, talvez migrando para as camadas superiores da atmosfera, onde as condições permaneceram relativamente estáveis. Ali, protegida das temperaturas escaldantes da superfície, adaptada ao ambiente ácido, poderia ter sobrevivido em forma microbiana, invisível, flutuante e por bilhões de anos intocada. A presença de fosfina seria, então, uma assinatura química dessa vida. Mas como provar algo assim? A resposta exige tecnologia, observação cuidadosa e, principalmente, exploração direta. Diversas missões estão sendo planejadas para visitar Vênus nos próximos anos. Entre elas, destaca-se a missão Da Vinci-Plies da NASA, projetada para estudar a composição da atmosfera do planeta em detalhe, descendo através das camadas onde a fosfina foi detectada. A ideia é coletar dados em tempo real, analisar amostras diretamente e buscar outras moléculas que, combinadas com a fosfina, poderiam fortalecer a hipótese de atividade biológica. Além disso, a missão Veritas, também da NASA, pretende mapear a superfície de Vênus com radar de alta resolução, buscando sinais de vulcanismo recente e dinâmica geológica, que possam ajudar a explicar como o planeta evoluiu para se tornar tão diferente da Terra. A Agência Espacial Europeia também anunciou a missão Envision, com objetivo semelhante. Até mesmo a Rússia e a Índia, historicamente envolvidas em programas planetários, manifestaram interesse em enviar sondas para estudar o planeta. Enquanto essas missões são preparadas, cientistas na Terra seguem refinando modelos químicos e geofísicos. A pergunta que todos buscam responder é: existe alguma forma não biológica de produzir fosfina em Vênus que ainda não consideramos? Se a resposta for não, então a hipótese biológica ganha força. E com ela, a chance de que a vida não seja um fenômeno exclusivo da Terra. A Era de Ouro de Vênus e os segredos de suas nuvens. Para compreender o mistério atual de Vênus, é preciso voltar ainda mais no tempo e imaginar como esse planeta era em sua infância. Muitos cientistas acreditam que Vênus pode ter sido um mundo azul, coberto por oceanos, com um ciclo hidrológico semelhante ao da Terra, nuvens formadas por vapor d'água, tempestades elétricas e talvez até ilhas vulcânicas. Se existiam placas tectônicas ou não, ainda é motivo de debate, mas há indícios de que o planeta passou por atividade geológica intensa. Modelos climáticos modernos, rodados em supercomputadores, indicam que Vênus pode ter mantido oceanos líquidos por até 2 bilhões de anos. Tempo mais do que suficiente para que a vida emergisse, se as condições fossem propícias. E se há algo que a ciência da vida na Terra nos ensinou, é que onde há água líquida, energia e tempo, a vida tende a surgir. As formas de vida mais simples, como bactérias anaeróbicas, foram as primeiras a aparecer na Terra e são incrivelmente resistentes. Elas podem sobreviver a radiações intensas, pressões extremas, calor, frio, acidez e até ao vácuo do espaço por curtos períodos. Assim, não é irracional imaginar que organismos semelhantes tenham evoluído em Vênus durante sua era habitável. Mas com o tempo, tudo mudou. O aumento gradual da atividade vulcânica pode ter liberado imensas quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Se os oceanos começaram a evaporar, o ciclo de feedback climático se intensificou. Uma vez que todo o vapor d'água se perdeu e os mares desapareceram, o destino do planeta ficou selado.
A radiação solar intensa, aliada à ausência de um campo magnético protetor como o da Terra, fez com que os átomos de hidrogênio da água escapassem para o espaço, enquanto o oxigênio reagia com a superfície, formando óxidos. Restou um planeta seco, sufocante, envolto em uma atmosfera opressiva. No entanto, as camadas superiores da atmosfera continuaram sendo o único refúgio viável. A cerca de 55 quilômetros acima da superfície, a temperatura cai drasticamente, atingindo níveis muito mais toleráveis. A pressão também diminui, e mesmo o ácido sulfúrico das nuvens pode ser diluído em gotículas suspensas, como microambientes líquidos, onde organismos poderiam sobreviver. Imagens de sondas antigas revelaram algo ainda mais curioso. Nas décadas de 1970 e 1980, as missões soviéticas Venera conseguiram pousar em Vênus, ainda que por poucos minutos, antes de serem destruídas pelo calor e pela pressão. As imagens que chegaram à Terra mostraram um solo rachado, pedregoso, com céu amarelado e atmosfera densa. Mas outras sondas que sobrevoaram o planeta registraram variações misteriosas nas nuvens. Em alguns casos, foram observadas alterações nos padrões de absorção de luz ultravioleta, como se houvesse algo nas nuvens que reagisse de maneira dinâmica e inexplicável. Essas flutuações intrigaram os cientistas por décadas. O que poderia estar absorvendo seletivamente a luz UV em certas faixas? Seriam compostos químicos, poeira ou algo mais? Algumas hipóteses recentes sugerem que pode haver partículas suspensas nas nuvens, talvez até de origem biológica, que reagem a certos comprimentos de onda, algo semelhante ao que algumas colônias bacterianas fazem na Terra. Se isso for verdade, não apenas a fosfina seria uma bioassinatura, mas haveria também evidências ópticas indiretas da presença de vida. Isso abre um novo campo de estudo: a astrobiologia espectral. Cientistas começaram a modelar como diferentes formas de vida, em atmosferas exóticas, poderiam interagir com a luz solar, absorvendo ou refletindo energia de maneiras únicas. Se formas de vida venusianas existem, elas podem ter evoluído pigmentos próprios para proteger-se da radiação UV, ou para realizar um tipo de fotossíntese adaptada a um ambiente ácido e turvo. Isso nos leva a uma pergunta mais filosófica, mas igualmente científica. Como seria uma biosfera aérea? Na Terra, estamos acostumados com a ideia de vida terrestre ou aquática. Mas em Vênus, a única zona habitável possível é a atmosfera. Nessa perspectiva, a vida precisaria ser aérea, flutuante, talvez usando bolsas de gás ou estruturas porosas para se manter suspensa nas nuvens. Tais organismos poderiam se assemelhar a medusas aéreas, colônias microbianas esféricas ou até formas radicalmente diferentes, sem analogia direta em nosso planeta. A ideia de vida flutuante não é nova. Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos do século XX, já havia proposto a possibilidade de organismos aéreos em Vênus, décadas antes da fosfina ser descoberta. Ele imaginava uma ecologia atmosférica composta por formas de vida que habitassem diferentes altitudes, com predadores, presas, decompositores, todos pairando no céu denso do planeta. A partir dessas ideias, surgiram modelos cada vez mais detalhados. Um dos mais recentes simula colônias de bactérias flutuando em gotículas microscópicas, reproduzindo-se lentamente e utilizando compostos da atmosfera como fontes de energia. Esses organismos seriam extremamente leves, resistentes à acidez e capazes de se manter em uma faixa estreita de altitude. Acima disso, a radiação seria mortal. Abaixo, o calor destruiria tudo. Mas naquela zona estreita, poderia existir uma biosfera desconhecida, silenciosa e invisível. Para investigar isso, a única forma é ir até lá. As missões que estão sendo preparadas trarão instrumentos capazes de detectar não apenas fosfina, mas também compostos como aminas, hidrocarbonetos complexos, estruturas celulares e até traços isotópicos que denunciam atividade biológica. Algumas sondas serão equipadas com espectrômetros de massa, cromatógrafos, sensores de pressão, temperatura e acidez. Outras tentarão coletar amostras da atmosfera e armazená-las por tempo suficiente para análise.
Uma das missões mais ambiciosas, ainda em fase conceitual, propõe o uso de balões flutuantes autônomos, que poderiam pairar na camada habitável de Vênus por meses, transmitindo dados continuamente. O desafio é enorme. A tecnologia necessária é sofisticada e os riscos são altos. Mas a recompensa seria incalculável. Detectar vida fora da Terra, ainda que microbiana, seria uma revolução científica e filosófica. Mudaria nossa compreensão da biologia, da evolução e do nosso lugar no cosmos. Seria a confirmação de que a vida não é uma exceção, mas uma regra cósmica. E mais do que isso, apontaria para a possibilidade de que mundos ainda mais estranhos, distantes, com condições ainda mais extremas, também possam abrigar seres vivos. Exoplanetas com atmosferas ricas em metano, luas geladas com oceanos subterrâneos, gigantes gasosos com tempestades de amônia. Todos passariam a ser alvos legítimos na busca pela vida. A descoberta da fosfina em Vênus pode ter sido apenas o primeiro sussurro de uma verdade muito maior. Uma verdade que aguarda silenciosa em meio às nuvens douradas de um planeta outrora esquecido. A busca por vida e as reações na comunidade científica. Logo após a divulgação da presença de fosfina na atmosfera de Vênus, o mundo científico entrou em ebulição. A descoberta, publicada em uma respeitada revista científica, foi fruto de um esforço colaborativo entre astrônomos e astrobiólogos de diversas partes do mundo. O gás foi detectado por meio de observações do telescópio James Clerk Maxwell, no Havaí, e do Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, no Chile. A assinatura espectral da fosfina era clara, embora fraca, localizada na faixa de 1123 milímetros de comprimento de onda. Era como um sussurro no vento cósmico, mas que carregava um peso extraordinário. Logo surgiram questionamentos. Muitos cientistas saudaram a descoberta como um avanço monumental, mas pediram cautela. Afinal, extraordinárias alegações exigem evidências igualmente extraordinárias. Não bastava detectar fosfina, era preciso confirmar, replicar, explicar sua origem e excluir todas as alternativas possíveis antes de considerar a hipótese mais ousada: vida. Grupos de pesquisa começaram a testar se reações químicas em alta temperatura e pressão poderiam produzir fosfina sem a presença de organismos vivos. Simularam-se atmosferas ricas em dióxido de carbono, com a adição de enxofre, nitrogênio, vapor d'água e minerais semelhantes aos que compõem a crosta venusiana. Mas mesmo sob condições extremas, os resultados foram decepcionantes. A fosfina continuava a ser um composto resistente, difícil de ser formado naturalmente. Na Terra, sua produção industrial requer temperaturas elevadas, pressões controladas e grandes quantidades de energia. Nos laboratórios, nada parecia explicar sua presença em Vênus com base em processos abióticos. E então, pouco a pouco, a hipótese biológica voltou ao centro do debate. Revistas científicas começaram a publicar artigos explorando como uma forma de vida poderia sobreviver em um ambiente como a alta atmosfera de Vênus. Pesquisadores em biologia sintética começaram a modelar membranas celulares teóricas que poderiam resistir ao ácido sulfúrico. Em laboratórios da Europa e dos Estados Unidos, extremófilos terrestres foram expostos a condições simuladas da atmosfera venusiana. Alguns morreram em minutos, outros resistiram por horas. Houve até bactérias que, após adaptadas, conseguiram sobreviver em gotículas de ácido diluído por dias inteiros, alimentando-se de compostos similares aos encontrados nas nuvens do planeta. Esses experimentos foram cruciais. Eles não provaram a existência de vida em Vênus, mas demonstraram que a vida como conhecemos pode ser mais resistente do que imaginávamos. Isso ampliou o espectro de possibilidades e, mais importante, reforçou a necessidade de explorar Vênus diretamente. Mas, para além da ciência, a descoberta da fosfina causou um verdadeiro terremoto cultural. Noticiários do mundo inteiro estamparam manchetes: gás que pode indicar vida é detectado em Vênus. Vida fora da Terra pode estar mais próxima do que nunca. Vênus, um novo lar para micróbios extraterrestres? O público reagiu com espanto, curiosidade e, em alguns casos, medo. Afinal,
A ideia de vida fora da Terra sempre esteve no imaginário coletivo, alimentada por séculos de ficção científica, relatos ufológicos e filosofia. Mas agora, pela primeira vez, não era apenas ficção. Era uma hipótese científica, com dados observacionais. As implicações são profundas. Encontrar vida fora da Terra, mesmo na forma mais simples, altera nossa visão de mundo. Deixa de ser uma crença, um desejo, e se torna um fato. Isso levanta questões que vão além da ciência. Como as religiões reagiriam? Que impacto teria na filosofia? Como afetaria nossa política espacial, nossas leis sobre proteção planetária e até mesmo nosso senso de identidade como espécie? A busca por vida em Vênus também toca em um tema delicado: a contaminação. Se formos até lá buscar vida, como garantir que não levaremos conosco micro-organismos terrestres que possam confundir as análises ou, pior, afetar um ecossistema alienígena ainda desconhecido? Essa preocupação levou à criação de protocolos rigorosos de proteção planetária. Missões futuras precisarão ser esterilizadas com precisão extrema, e os instrumentos científicos deverão ser capazes de distinguir com absoluta certeza entre vida nativa e possível contaminação. Paralelamente, o interesse comercial pelo espaço começou a se mover. Empresas privadas, antes focadas em Marte e na Lua, passaram a considerar Vênus como alvo de exploração. A ideia de sondas leves, de baixo custo, capazes de realizar voos atmosféricos por semanas ou meses, ganhou tração. Projetos de dirigíveis robóticos, alimentados por energia solar, começaram a surgir em startups e centros de pesquisa. A visão era audaciosa: colocar uma pequena colônia robótica flutuante nas nuvens de Vênus, enviando dados continuamente para a Terra. Enquanto isso, os telescópios continuaram observando. A assinatura da fosfina foi buscada novamente. Houve controvérsias. Em alguns momentos, os dados pareciam confirmar sua presença. Em outros, não. Questões sobre calibração de instrumentos, ruído espectral e processamento de sinais foram levantadas. Mas mesmo que a quantidade de fosfina detectada fosse pequena, sua persistência em múltiplas observações sugeria que havia algo ali, algo real, algo inexplicado. Com isso, a pressão sobre as agências espaciais aumentou. Políticos, jornalistas e o público pediram respostas. Missões foram aceleradas. Parcerias internacionais se formaram. O Japão, com sua avançada tecnologia de observação atmosférica, anunciou uma colaboração com cientistas europeus. A Índia propôs enviar uma sonda atmosférica para analisar diretamente as nuvens de Vênus. Até a China, em plena corrida espacial, revelou interesse em estudar o planeta. Vênus, o mundo esquecido por décadas, voltava ao centro das atenções. Mas enquanto a busca científica se intensificava, alguns pesquisadores começaram a olhar para além de Vênus. Se a fosfina fosse mesmo uma assinatura de vida, então talvez devêssemos buscá-la também em outros mundos. Exoplanetas com atmosferas espessas, mundos gasosos quentes, superterras distantes orbitando estrelas anãs vermelhas, todos poderiam, em teoria, exibir sinais similares. E assim começou uma nova corrida, a de encontrar fosfina fora do sistema solar. O telescópio espacial James Webb, lançado para buscar as origens do universo e investigar atmosferas de exoplanetas, passou a ser visto como uma ferramenta crucial na caça por bioassinaturas. Com sua sensibilidade infravermelha e espectrômetros de alta resolução, o Webb pode detectar variações minúsculas nos espectros de luz de planetas distantes. Alguns cientistas começaram a treinar algoritmos de inteligência artificial para procurar padrões que sugerissem fosfina, metano, ozônio ou combinações moleculares improváveis sem a presença de vida. Estamos, portanto, diante de um momento singular na história da ciência. Pela primeira vez, temos não apenas a capacidade de especular, mas de verificar, de experimentar, de comprovar. A fosfina de Vênus pode ser o primeiro indício concreto de uma biosfera além da Terra, ou pode ser uma pista falsa. Mas, independentemente da resposta, ela já provocou uma revolução científica. Uma revolução que colocou Vênus novamente no centro do palco, reacendeu a astrobiologia como campo de pesquisa
e reavivou um dos sonhos mais antigos da humanidade, o de não estar sozinha. Viagens ao inferno, planejando o retorno a Vênus. Enquanto a comunidade científica debatia intensamente a origem da fosfina em Vênus, nas profundezas de laboratórios e agências espaciais do mundo inteiro, nasciam os primeiros planos concretos para o retorno a esse planeta esquecido. Havia um consenso emergente. Já não bastava observar Vênus de longe. Era necessário ir até lá, tocar suas nuvens, sondar sua química e talvez encontrar os primeiros vestígios de vida extraterrestre. Mas Vênus é um destino cruel. As primeiras sondas que se aproximaram do planeta nos anos 1960 e 70 testemunharam um ambiente tão hostil que nenhum engenheiro ousaria subestimar seus perigos. A pressão atmosférica na superfície é equivalente a quase 1000 metros de profundidade no oceano terrestre, e a temperatura é suficiente para derreter chumbo. As nuvens, além de densas, são compostas de ácido sulfúrico corrosivo. E mesmo a camada habitável, a cerca de 50 a 60 quilômetros de altitude, onde as condições são mais amenas, ainda representa um desafio quase impossível de sobreviver por longos períodos. Foi nesse contexto que surgiram os projetos mais ousados das últimas décadas. A NASA reativou um conceito antigo, mas promissor. Uma missão com balões flutuantes, projetados para pairar exatamente na altitude em que a fosfina foi detectada. Esses balões seriam autônomos, movidos a energia solar e equipados com uma variedade de instrumentos científicos capazes de analisar a composição do ar, detectar compostos orgânicos, medir campos elétricos e magnéticos e até buscar sinais de atividade metabólica. Além dos balões, outro projeto visionário tomou forma. Sondas atmosféricas capazes de coletar amostras em voo, encapsulá-las e trazê-las de volta à Terra. Essa ideia, chamada de Sample Return, já é complexa em Marte, mas em Vênus, ela beira o impossível. Seria necessário resistir a um ambiente químico corrosivo por tempo suficiente, escapar da gravidade do planeta e sobreviver à viagem de volta. Tudo isso transportando um material incrivelmente delicado e potencialmente biológico. Mas a imaginação dos engenheiros não tem limites. Em centros de pesquisa dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, começaram a surgir conceitos ainda mais ousados. Dirigíveis infláveis com revestimento resistente a ácido, drones atmosféricos movidos por turbinas eletroquímicas, até minúsculas cápsulas de titânio com sensores microscópicos, capazes de entrar nas nuvens e transmitir dados por rádio até sua destruição. A Rússia, veterana em missões a Vênus, também entrou na corrida. O projeto Venera-D, uma continuação das lendárias sondas Venera, foi redesenhado para incluir instrumentos modernos, robótica avançada e possibilidade de missões múltiplas. A ideia era enviar não apenas uma sonda, mas uma frota de módulos, balões, orbitadores, um possível rover e até um pequeno módulo de aterrissagem capaz de operar na superfície por algumas horas. Enquanto essas missões eram preparadas, os cientistas voltaram a olhar para a Terra, não apenas como base de operações, mas como um espelho. Que tipos de vida em nosso próprio planeta poderiam servir como analogia para uma possível biosfera venusiana? A resposta veio dos lugares mais inóspitos da Terra: as fumarolas submarinas, os desertos de sal, as crateras ácidas de vulcões e até a estratosfera. Na atmosfera terrestre, apesar de sua aparência limpa e transparente, há milhares de espécies de micro-organismos. Eles flutuam em partículas de poeira, gotículas de água, cristais de gelo. Alguns são levados por ventos a altitudes de até 40 quilômetros. E, embora a maioria seja inativa nessas altitudes, alguns são capazes de metabolizar, reproduzir e sobreviver por longos períodos. Isso revelou que a ideia de uma biosfera aérea não é apenas teórica. Ela existe aqui mesmo, sobre nossas cabeças. Inspirados por essa descoberta, astrobiólogos passaram a simular em laboratório ambientes venusianos com precisão crescente. Criaram câmaras de pressão e temperatura controladas, com atmosferas compostas por dióxido de carbono, enxofre e ácido sulfúrico. Inocularam micro-organismos terrestres adaptados e observaram. Alguns morreram rapidamente,
Outros desenvolveram respostas bioquímicas interessantes. Produziram biofilmes protetores, alteraram o pH local e até geraram subprodutos que imitavam, em parte, a assinatura espectral da fosfina. Esses resultados não provaram que há vida em Vênus, mas mostraram que não é impossível. Enquanto isso, novos telescópios baseados no espaço e na Terra continuavam a refinar as observações da atmosfera venusiana. A fosfina, antes detectada apenas uma vez, agora era buscada obsessivamente. Algumas observações a confirmaram, outras a colocaram em dúvida. Em parte, isso se deve à dificuldade extrema de distinguir sinais espectrais fracos em meio ao ruído natural da radiação solar, da instrumentação e da própria atmosfera terrestre. Mas também revelou algo mais sutil, a possível variabilidade da fosfina ao longo do tempo. Se a quantidade de fosfina varia, isso pode indicar um processo dinâmico, não apenas químico. Pode ser sazonal, pode responder à luz solar, à temperatura, ou mesmo à atividade de alguma forma de metabolismo. Alternativamente, poderia estar ligada à atividade vulcânica, relâmpagos nas nuvens ou a reações até então desconhecidas. Essa incerteza alimentou mais ainda a especulação. E se a fosfina é apenas a ponta do iceberg? E se houver outras moléculas, ainda não detectadas, que reforcem a hipótese biológica? E se estivermos à beira da maior descoberta científica da história, mas ainda cegos por nossa própria limitação tecnológica? Nesse cenário, surgiram vozes clamando por uma nova abordagem científica, a interdisciplinaridade radical. Não bastava que químicos analisassem espectros ou que astrônomos fizessem cálculos orbitais. Era necessário unir engenheiros, biólogos, geólogos planetários, climatologistas, filósofos e até artistas, porque o que estava em jogo era mais do que ciência, era a redefinição de nosso papel no universo. O impacto dessa nova era de Vênus também se refletiu na cultura popular. Filmes, séries e livros de ficção científica foram rapidamente inspirados pela possibilidade de vida nas nuvens do planeta. Alguns imaginaram civilizações ocultas, com estruturas orgânicas flutuantes. Outros sugeriram que Vênus seria uma estação de vida primitiva, talvez ligada a outras biosferas extraterrestres. A estética do planeta, seus tons dourados, laranjas e vermelhos, suas tempestades ácidas e sua luz crepuscular constante, serviu de pano de fundo para histórias que misturavam suspense, biotecnologia e exploração cósmica. Ao mesmo tempo, as redes sociais tornaram-se palcos de debates entre céticos e entusiastas. Alguns diziam que a fosfina seria desmentida, como outras descobertas passadas. Outros, mais otimistas, viam nela a confirmação de um universo pulsante, cheio de vida esperando para ser encontrada. No meio disso tudo, o tempo corria. As janelas de lançamento para Vênus são raras, ocorrendo apenas a cada 19 meses. Planejar, projetar, testar e lançar uma missão dentro desse ciclo é uma tarefa hercúlea. Ainda assim, as agências espaciais estavam decididas. Era hora de voltar a Vênus. Não por nostalgia, mas por necessidade. Porque naquele planeta escondido sob nuvens tóxicas, pode residir a resposta a uma pergunta que persegue a humanidade desde suas origens. Estamos sozinhos? E se a resposta estiver à espreita, flutuando silenciosamente entre as gotículas ácidas de Vênus, esperando apenas o momento certo para ser revelada? O legado da descoberta e o futuro da humanidade, a busca pela origem da fosfina em Vênus e a possibilidade de vida em suas nuvens, não representava apenas uma conquista científica, representava um momento de transformação para toda a humanidade. Mais do que detectar um gás estranho, era a prova de que o universo poderia ser muito mais diverso e rico do que a nossa imaginação já permitira supor. À medida que as missões a Vênus avançavam e os dados começavam a se acumular, um novo paradigma emergia. Vênus não era apenas um planeta inóspito, uma lembrança do que poderia acontecer com a Terra se o efeito estufa saísse do controle. Era também um laboratório natural para estudar a evolução atmosférica, a química extrema e, possivelmente, a vida em condições radicalmente diferentes das nossas.
Os cientistas perceberam que estudar Vênus era estudar a Terra sob uma lente ampliada. Se conseguíssemos compreender os ciclos químicos, o clima extremo e as interações atmosféricas de Vênus, poderíamos aplicar esse conhecimento para entender melhor as mudanças climáticas do nosso próprio planeta, prevenindo catástrofes futuras. Além disso, a possibilidade de vida em Vênus ampliava a busca por vida extraterrestre para além dos mundos clássicos, como Marte e as luas geladas de Júpiter e Saturno. Mostrava que a vida poderia surgir e persistir em condições que antes julgávamos impossíveis, desafiando os conceitos estabelecidos e nos encorajando a procurar por vida em ambientes exóticos e pouco convencionais. A descoberta da fosfina também teve um efeito profundo no espírito humano. Na cultura, inspirou novas narrativas sobre nosso lugar no cosmos, promovendo um sentimento de união e curiosidade. Em um mundo dividido por fronteiras, ideologias e conflitos, a busca por vida em Vênus uniu pessoas em torno de um sonho comum, o de encontrar algo além de nós mesmos. Enquanto isso, os projetos de exploração planetária se multiplicavam, envolvendo cada vez mais países, instituições e até mesmo empresas privadas. A exploração de Vênus passou a ser vista não só como uma missão científica, mas como uma missão da humanidade. Novos desafios técnicos continuavam a surgir. A necessidade de tecnologias para suportar a atmosfera corrosiva, a pressão esmagadora e as temperaturas infernais estimulou a inovação em materiais, robótica, inteligência artificial e propulsão. Muitas dessas inovações, por sua vez, encontraram aplicação na Terra, melhorando tecnologias em áreas como energia limpa, medicina e comunicação. Com o avanço dos anos, novas gerações de cientistas e exploradores se formaram inspiradas pela descoberta da fosfina e pelo enigma da vida em Vênus. Universidades criaram cursos especializados em astrobiologia venusiana. Centros de pesquisa dedicaram recursos a entender os processos químicos e biológicos possíveis naquele ambiente. E jovens estudantes olhavam para o céu com a certeza de que um dia talvez pisariam nas nuvens douradas de Vênus. E no fim, a pergunta que começou toda essa jornada, estamos sozinhos? Ainda ecoava, mas agora com uma esperança renovada. Porque mesmo que não encontrássemos vida como a conhecemos, a mera possibilidade de existência de organismos que desafiam nossa compreensão já era uma vitória da ciência e da curiosidade humanas. Assim, a fosfina em Vênus se tornou um símbolo do poder do conhecimento, da coragem de explorar o desconhecido e da humildade para aceitar que o universo é vasto e cheio de surpresas. Enquanto a humanidade se prepara para as próximas missões, para o próximo salto tecnológico, para o próximo capítulo da exploração espacial, o legado dessa descoberta continuará vivo, não apenas em artigos científicos e relatórios de missão, mas na imaginação de todos nós. Porque no final, talvez o maior mistério de todos seja exatamente esse: o quanto ainda temos a aprender, o quanto ainda podemos crescer e o quanto a busca por vida em Vênus, em Marte ou em qualquer outro canto do cosmos é na verdade uma busca por nós mesmos. E assim, com os olhos voltados para as estrelas e o coração cheio de esperança, a humanidade avança, sempre em frente, sempre curiosa, sempre pronta para descobrir o inesperado. Se essa jornada pelo misterioso Vênus despertou sua curiosidade e ampliou seus horizontes, não deixe de acompanhar nosso canal para mais descobertas incríveis sobre o universo. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também amam explorar os segredos do cosmos. Juntos, vamos continuar desvendando os mistérios que estão além das estrelas. Obrigado por assistir. Até a próxima viagem pela ciência e pela inteligência.